Lapada do cão. Ui, essa doeu. Oi. Whip, que em inglês significa chicote, é o codinome de uma lutadora que tem excelentes habilidades com o chicote, que é a arma principal dela. Após o torneio The King of Fighters 97, uma organização chamada Nests começou a capturar pessoas para fazer experimentos. No meio dessas pessoas estava Kyoko Sanagi, mas a Nests também estava capturando pessoas que não eram lutadores, mas que apresentavam algum tipo de potencial. Dentre essas pessoas estava um casal de irmãos. O menino teve sua memória apagada e nele foi implantado os genes do Kyo, e ele se tornou K-Dash, ou como chamamos aqui no Brasil, K. E sua irmã era uma garota chamada Seira, mas ela não resistiu aos experimentos da Nests e faleceu. Só que um desses experimentos foi a criação de um clone dela, com habilidades de combate aperfeiçoadas. E usando essas habilidades, o clone de Seira passou a trabalhar para Nests. E durante esse período, ela se tornou uma pessoa muito próxima de outro membro da organização, chamado Crisálide. O clone de Seira tinha em sua mente que ele era seu irmão mais novo, e Crisálide também tinha pra ele que o clone de Seira era sua irmã. Mas algum tempo depois, ela acabou descobrindo muitos segredos da Nests, que fizeram ela fugir da organização. Seira então mudou seu nome pra Sally e entrou num grupo mercenário chamado Axe Platoon. Depois de um tempo, ela foi transferida para outro grupo mercenário, o Ikari Warriors, onde ela adotou o codinome de Whip. Quando o torneio The King of Fighters 99 foi anunciado, Ryder não pôde participar, pois precisava trabalhar na investigação da organização desse torneio. Ryder já estava no rastro da Nests há algum tempo, e como o torneio desse ano exigia um time composto por 4 membros, Ryder designou Whip para participar junto de Ralph, Clark e Leona. No fim do torneio, Crisálide foi derrotado pelo time do K e seu superior o descartou. Ele estava à beira da morte quando Whip apareceu. Ela revelou a Crisálide que ele, na verdade, era um clone de K, ou seja, ela e Crisálide não eram irmãos, já que ela também era um clone de Seira. Crisálide fica arrasada ao saber disso e logo em seguida aparentemente morre. Whip volta ao grupo mais tarde, dizendo para Ryder que demorou, pois precisava acertar as contas com alguém, e ela chora silenciosamente, pois mesmo tendo sido um clone, por um tempo ela havia criado laços com Crisálide. No ano seguinte, um novo torneio é organizado, e o Whip novamente participa com o time Ikari Warriors. No fim desse torneio, Zero é derrotado pelo time do K, e logo em seguida, o Whip vai até o local interrogá-lo. O Whip acaba obtendo informações de Zero, mas ao mesmo tempo fica irritada com o que descobriu, e acaba matando ele. O local começa a desabar, mas Whip não foge com o time Ikari Warriors. Posteriormente, ela enviou uma mensagem para eles, dizendo que vai seguir seu próprio caminho. E na verdade, ela foi atrás de K. Assim que o Whip chegou até ele, K estava acordando ainda e teve uma visão de sua irmã. E assim que despertou, viu o Whip na sua frente. A gente consegue perceber que por um momento, o K ficou chocado com a semelhança entre a visão que ele teve e a Whip. O Whip contou a ele o que descobriu, então ela, K e Máxima se unem e vão em busca de um objetivo em comum: acabar com a Nests. Um dia, Whip, K e Máxima são abordados por Lin, um ninja que também estava atrás da Nests. Então eles acabam formando um time para participar do torneio do ano seguinte, The King of Fighters 2001. Eles chegam na final e conseguem ir até a base principal da Nests, que fica na órbita da Terra. Lá eles encontram Ignis, que estava por trás de tudo. Depois de uma luta difícil, eles conseguem derrotá-lo. Ignis tenta fazer a base se chocar contra a Terra, mas Whip e os outros conseguem se salvar. Whip então continua com K e Máxima, e juntos eles se aliaram a Diana e Kula para seguir seus caminhos, independente de serem clones ou humanos modificados. E neste vídeo a gente vai conferir tudo que a Whip fala nas KOFs clássicas da 99 até 2002 e também na 2002 UM. A nacionalidade da Whip é desconhecida, mas tudo que ela fala está em japonês, então muitas vezes precisamos adaptar a tradução porque não é só outro idioma, é outra cultura também, certo? Vamos começar conferindo o que a Whip fala logo antes das lutas. Na KOF 99, se a Whip for a primeira lutadora do time e também nas KOFs 2000 e 2001, ela fala isso. Round 1. Koko ga anata no dedorain. Koko ga anata no dedorain.
Koko significa aqui, depois ela fala ga, que é uma partícula que indica o sujeito da frase, que ela tá dando ênfase. Kokoga, aqui, o que é que tem? Anata, que significa você. Em seguida, no, que é uma partícula de relação, né? Relaciona o que vem antes com o que vem depois. E quando a gente fala anata no, né, que é você e relacionado a alguma coisa, significa seu ou sua. Então, anata no é o seu ou sua, o quê? Deadline. Deadline vem do inglês deadline, que em inglês significa um prazo final. Prazo final para entregar alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Mas aqui a WIP tá usando com um sentido mais genérico, como se fosse o seu fim, o seu final. Então, quando a WIP fala Kokoga anata no deadline, ela tá falando que aqui é o fim do oponente. Literalmente, aqui é o seu fim. E na KOF 2002, ela fala basicamente a mesma coisa na introdução, só que ela adiciona um yo no final, né? Que é uma partícula usada para chamar a atenção de quem tá escutando. Kokoga anata no deadline yo. Então ela fala, Kokoga anata no deadline yo. Ó, aqui é o seu fim. Ó, aqui vai ser o seu fim. Agora na KOF 99, se a WIP é a segunda ou terceira lutadora do time, ela muda o que ela fala. Kakugo wa ii watashi wa dekiteru. Kakugo wa ii watashi wa dekiteru. Kakugo wa ii watashi wa dekiteru. Kakugo significa a preparação, né? A preparação de alguma coisa. Depois ela fala o a, que é uma partícula de assunto. Então a preparação, o que que tem? I. Ela tá perguntando aqui, i quer dizer bom? Literalmente, kakugo wa i. Preparação tá boa? E o que acontece é que isso é uma expressão para perguntar se a pessoa tá preparada, né? Ou seja, a preparação tá boa? Ou seja, você tá preparado? Tá tudo certo? Depois dela fala o watashi, que é um jeito bem educado de falar eu. E aí de novo vem a partícula de assunto. Watashi wa, né? Eu, dekiteru. Dekiteru literalmente significa sou capaz, né? Tenho a habilidade. Mas o que acontece é que watashi wa dekiteru significa eu estou preparado, eu estou pronto, ou seja, eu sou capaz. Então essa frase aqui é simples, né? Ela primeiro pergunta, depois fala dela. Kakugo wa ii watashi wa dekiteru. Você tá preparado? Eu estou pronta. E na KOF 99, sempre que ela é a segunda ou terceira lutadora do time, ela fala isso. Mas na KOF 2000, ela só fala essa frase contra os membros do Ikari Warriors ou contra os membros ou ex-membros da Nests, ou seja, o K, o Máxima e a Kula. E estranhamente ela fala isso contra o Ramon também, que não faz sentido nenhum. Porque o Ramon não é do Ikari Warriors, nem é um membro, ex-membro da Nests, e não tem relação nenhuma com a WIP. Não sei de nada, não sou... Mano... Mas independente disso, essa frase que a WIP fala, Kakugo wa ii watashi wa dekiteru, é uma referência ao mangá e anime Jojo no Kimyo na Bouken, ou como é mais conhecido, Jojo. Em Jojo tem um personagem que se chama Burono Bucharati, e durante uma certa luta, ele fala uma frase parecida pro oponente dele. Kakugo wa ii ka? Ore wa dekiteru. O que o Burono fala é Kakugo wa ii ka? Ore wa dekiteru. Kakugo wa ii ka? Ore wa dekiteru. A única diferença aqui é que ele adiciona um K, que é uma partícula de pergunta, né? A WIP não tem essa partícula, mas ela deixa na entonação a pergunta ali explícita, então não faz diferença. E aqui o Burono fala ore, ao invés de watashi. A WIP fala watashi, que é um jeito educado de falar eu. Já o Burono fala ore, né? Que é um jeito mais rude e masculino de falar eu. Ou seja, no final a frase é a mesma coisa, só tem uma diferença de nuance ali. Agora, especificamente na KOF 2002, a WIP tem uma introdução diferente com o K. O que ela fala pro K é Iko ni shitenakia. Iko ni shitenakia. E a gente já viu que quer dizer bom ou boa. Logo em seguida ela fala ko, que pode ser menino, menina, garoto, garota. Então aqui, iko é bom garoto, bom menino. E aí ela fala ni, que é uma partícula que tem vários usos, principalmente indicar local ou direção. Aqui tá mais com sentido de em, né? Então iko ni é num bom menino, num bom garoto. E aí ela fala shitenakia. Shitenakia quer dizer você tem que fazer, você precisa fazer. Então essa frase aqui, iko ni shitenakia, literalmente seria alguma coisa como você tem que fazer como um bom menino. Só que o que acontece é que essa frase aqui é o equivalente em português a seja um bom menino. Ou seja, se comporte, né? Se comporte como um bom menino. E ouvindo isso, o K dá essa resposta. You janeka. You janeka. You janeka.
Yu significa falar, é simplesmente isso, falar. Jane significa não é, não está, não faça. E por último ele fala ka, que é uma partícula de pergunta. Então se a gente for tentar traduzir literalmente, Yu Jane ka, significa alguma coisa como não fala não, hein? Não é pra falar não, tá? Mas essa expressão é o equivalente em português a olha quem tá falando. Então a Whip fala, seja um bom menino. E o K fala, olha quem tá falando. Saber se comportar bem. Vai pra merda. Agora a provocação da Whip é a mesma em todas as coffees clássicas. Ela fala Kyo ga sogareta wa. Kyo ga sogareta wa. Essa palavra kyo significa entusiasmo, alegria. Depois ela fala ga, que é aquela partícula lá que indica o sujeito da frase, né? O que é que tem a alegria? O que é que tem o entusiasmo? Sogareta, que significa desapareceu, sumiu. E por último ela fala wa, que é uma partícula de ênfase. Kyo ga sogareta wa. O entusiasmo acabou, a alegria sumiu, meu ânimo desapareceu. E ela tá falando aqui em relação à luta, em relação ao oponente. Então a gente pode traduzir como já perdeu a graça isso aqui, já tá sem graça isso. Agora entre as coffees 99 e 2001, quando a Whip chama o Striker pra ajudar ela não fala nada. E quando ela é chamada, ela também não fala nada, só dá chicotada no oponente. E o Striker alternativo da Whip na KOF 2000 é o Chris. E quando a gente chama o Chris, dependendo da distância que o oponente está, ele pode fazer um ataque embaixo ou um ataque em cima. Agora, quando a Whip é derrubada, mas ela se recupera antes de cair no chão, ela tem uma fala. Ela fala simplesmente wakenai. Wakenai? Wake significa razão, motivo, circunstância. E nai significa não tem, não há, não existe. Então literalmente wakenai seria não tem problema, né? Não tem nenhum motivo. De um jeito mais simples, não foi nada, né? Wakenai não foi nada. Agora especificamente nas KOFs 99 e 2002, quando a gente faz o agarrão com um soco forte da Whip, ela tem uma fala. Ela fala simplesmente ataque. Ataque, que vem do inglês attack, que significa ataque. Então ela agarra o oponente e fala ataque. Agora um outro golpe clássico da Whip é um que a gente segura pra frente e fica apertando o botão de soco fraco. Ela vai dando várias chicotadas no oponente. E pra cada chicotada ela tem uma fala. Ela fala ukete, minasai, shuren no, muchi wo. Hora. Ukete, minasai, shuren no, muchi wo, hora. Essas duas palavras no começo, na verdade, são uma palavra só que ela divide, tá? O Ukete minasai significa receba isso, toma isso. Só que como ela fala batendo no ritmo do chicote, ela divide a palavra em duas. Então ela fala Ukete minasai. Depois ela fala shuren, que significa habilidade, mas é uma habilidade com as mãos. É bem específico, quando você tem habilidade com as mãos, isso é shuren. Depois ela fala no, que é aquela partícula de relação. O que é que tem habilidade com as mãos? Aí em seguida ela fala muchi. Muchi em japonês significa chicote. Então shuren no muchi é uma habilidade com o chicote. Aí ela fala o, que é uma partícula de ação que sempre puxa um verbo, mas aqui na verdade ela tá terminando a frase com essa partícula, porque o verbo tá lá no começo, o que terminasai, né? Receba isso, toma isso. E aí depois no final ela adiciona uma exclamação, que é um hora, né? Esse hora aqui é como se fosse vai, toma também, só pra dar ênfase na chicotada mesmo. Então se a gente for traduzir meio literal o que ela fala aqui, né? O que te minasai shuren no muchi wo hora. Fica mais ou menos, receba isso, minha habilidade com chicote, toma, ou então vai. Receba isso, minha habilidade com chicote, vai. Agora se a gente for adaptar a tradução, tentando manter o número de sílabas o mais perto do original, para combinar com o ritmo, poderia ser alguma coisa como, receba isso aqui, o meu chicote, toma. E uma curiosidade é que enquanto a Whip estava no Ikari Warriors, o Ralph apelidou ela de Muchiko. Muchi a gente viu que significa chicote, e Ko a gente já viu também que pode significar garoto, garota, menino, menina. Então literalmente Muchiko seria a garota do chicote, a menina do chicote. Só que o que acontece é que Muchiko soa muito como um nome japonês, porque existem vários nomes femininos que terminam com Ko. Por exemplo, Naoko,
Yuriko e vários outros. Então se a gente fosse adaptar para o português esse apelido que o Ralph deu para Whip, né, de Mutiko, seria alguma coisa como Chicotilda, porque ele usou a palavra chicote para fazer um nome para ela. Acaba ficando engraçado e é por isso que a Whip não gosta nem um pouco desse apelido e sempre fica lembrando o Ralph que o nome dela é Whip. Agora em relação aos golpes especiais da Whip, tem um que ela dá uma chicotada pra cima, depois puxa o oponente de volta pro chão. E aqui ela fala Boomerang. Boomerang. Que não tem segredo nenhum, vem do inglês boomerang, que significa boomerang. E faz sentido, porque ela bate no oponente jogando ele pra cima, depois puxa ele de volta pro chão. Igual boomerang, vai e volta. Temos um Sherlock Holmes aqui. A Whip tem um outro golpe também, que ela se balança com o chicote dela chutando o oponente. Mas só nas KOFs 2000 e 2002 ela tem uma fala nesse ataque. Sem segredo, que ela fala que é ataque. Ataque. A gente já viu que vem no inglês attack, que significa ataque. A Whip também tem alguns ataques que ela segura o chicote dela, depois roda e bate no oponente. E dependendo do botão que a gente usa, ela faz um ataque diferente nele. E especificamente na KOF 2002, quando a gente faz esse ataque que puxa o oponente pra perto da gente, ela fala isso. Ela fala Nigasanai, Nigasanai, que significa não vou deixar escapar, não vou deixar fugir. E a gente pode até adaptar pra não vai fugir. Agora também na KOF 2002, quando a gente faz a versão desse golpe que ela puxa o oponente pelo chão e começa a pisar nele, ela tem uma fala. Ela fala Tsukamaeta wa, Tsukamaeta wa. Tsukamaeta significa peguei, simplesmente te peguei. E o a, aquela partícula de ênfase que a gente já viu. Então, Tsukamaeta wa, te peguei. Depois começa a dar uma risada bem sádica. Agora, em todas as KOFs clássicas, quando a gente faz qualquer versão desse golpe que ela segura o chicote, mas ao invés de dar o golpe a gente cancela, ela fala isso. Ela fala simplesmente Yame. Yame, que significa para. Então ela segura o chicote lá, depois a gente cancela, ela fala para. Agora em relação aos movimentos especiais da Whip, por muito tempo ela só teve um movimento especial, que ela começa a dar várias chicotadas frenéticas no oponente. E nas KOFs 99, 2000 e 2001, quando a gente faz a versão normal desse especial, ela fala isso. Primeiro ela começa a gritar um chararararararara. E aí no final ela fala um Sharu we dance. Sharu we dance. Essa palavra charu vem do inglês shall, que é um jeito educado de falar vamos, iremos. Depois ela fala we, que vem do inglês we, que significa nós. E por último ela fala dance, que vem do inglês dance, que significa dançar. Então quando a Whip fala no final shall we dance, vem do inglês shall we dance, né? Ela tá perguntando, vamos dançar? Ou seja, ela fala o charararara dela, bate bastante no oponente e pergunta se ele quer dançar. Já na KOF 2002, quando a gente faz a versão normal desse especial, ela adiciona uma fala no começo. O que ela fala primeiro é Odorimacho, Odorimacho. Depois ela fala o charararara, Sharu we dance. E esse Odorimacho em japonês significa vamos dançar. Então ela fala primeiro vamos dançar, depois fala charararara, vamos dançar. E aqui ela variou com o jeito japonês de falar e com o jeito que vem do inglês. Agora nas KOFs 99, 2000 e 2001, quando a gente faz a versão mais forte desse especial, ela muda as falas dela. Primeiro ela fala wakenai wa, depois anata gotoki wakenai koto da wa. Wakenai wa, anata gotoki wakenai koto da wa.
Wakenai a gente já viu que significa não foi nada, não tem motivo. E aí ela fala wa, que é aquela partícula de ênfase. Então quando ela fala wakenai wa, ela tá afirmando com ênfase. Não foi nada, é moleza. Ou nesse caso aqui, pelo contexto, ela tá querendo dizer muito fácil. Wakenai wa, é muito fácil, é muito tranquilo. Depois ela fala anata, que a gente já viu que significa você. E logo em seguida, gotoki. E essa palavra gotoki significa feito alguma coisa, do jeito que alguma coisa é. Anata gotoki é feito você, desse seu jeito aí. Aí ela fala wakenai de novo, né, que a gente já viu, sem motivo, alguma coisa fácil. E aí ela fala koto, que significa coisa ou algo. Então, wakenai koto é uma coisa fácil, é uma coisa tranquila, uma coisa que não tem problema. E aí ela termina falando da, que é uma afirmação, é ou está, né, afirmando tudo que falou antes. E o a, por último, que é aquela partícula de ênfase de novo. Então, quando ela fala wakenai wa, muito fácil, tranquilo. Anata gotoki, feito você, do seu jeito aí. Wakenai koto da wa, é fácil, é muito tranquilo, é moleza. Wakenai wa, anata gotoki, wakenai koto da wa. わけないわ。あなたごときわけないことだわ。 De um jeito bem natural, ela tá falando muito fácil. Lidar com o seu tipo é muito fácil mesmo. Ou seja, ela tá falando que é muito fácil mesmo, que não tem problema lidar com um oponente desse tipo. Um oponente feito esse que ela tá enfrentando. E quando a gente faz essa versão mais forte do especial na KOF 2002, ela muda um pouquinho o que ela fala. Ela começa falando anata gotoki wakenai koto da wa, que a gente acabou de ver, né? Lidar com seu tipo é muito fácil, lidar com seu tipo é muito tranquilo mesmo. Só que depois ela começa a falar dera 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 dera, e no final ela fala derax. あなたごときわけないことだわ。デラデラデラデラデラデラデラックス。 E essa palavra aqui, deraxu, vem do inglês deluxe, que significa de luxo. Então o que ela fala aqui, lidar com seu tipo é muito fácil mesmo. De luxo, porque essa é a versão de luxo do especial que ela fez. Deluxe! Agora na KOF 2002 UM, a Whip ganhou um especial novo. Ela joga o chicote no oponente e depois fica jogando ele pra cima e pra baixo, de um lado pro outro também. Que ela fala que não tem segredo nenhum, ela fala Nigasanai, que a gente já viu que significa não vou te deixar fugir, não vou te deixar escapar. Adaptado, não vai fugir. Agora, tanto nas KOFs 2002 quanto na 2002 UM, a Whip tem um especial secreto que ela pega uma arma e dá um tirão no oponente. O que ela grita é Gedoga, Gedoga. Gedo significa simplesmente heresia. E ga é uma partícula que ela tá usando aqui só pra dar ênfase, né? Pra enfatizar o que ela tá falando sobre o oponente, né? Então quando ela grita, Gedoga, heresia. E esse especial, tanto o que a Whip faz, quanto o que ela fala, é uma referência a um mangá dos anos 70, chamado Doberman Deka, né? Que se a gente for traduzir pro português, significa Detetive Doberman. E o personagem principal desse mangá, o policial Joji, sempre que vai dar um tiro num vilão que ele julga ser sem salvação, ele grita, Doge Doga, que basicamente é a mesma coisa que a Whip grita também, né? Só que ele adiciona esse do antes, né? Que é só pra dar mais ênfase ainda no que ele tá falando, né? Então quando ele grita Doga, é heresia. E a Whip tira esse do e fala só o resto. Gedoga, heresia. Tá amarrado! Vamos conferir as poses de vitória da Whip agora. Nas KOFs 99 e na 2002, ela tem essa pose. Aqui ela fala Gokigen ne Udodu. Gokigen ne Udodu. Gokigen significa bom humor, estar se sentindo bem, né? Estar se sentindo alegre. É um bom humor. Depois ela fala ne, que é uma partícula de concordância. Pode ser um né ou pode ser um tá. Depois ela fala udodu. Udodu é simplesmente o nome que a Whip deu pro chicote dela. O chicote dela se chama udodu. Então quando ela faz essa manobra com o chicote e depois enrola ele e fala Gokigen ne Udodu. Você tá de bom humor, né? Udodu. E o nome que a Whip deu pro chicote dela, Udodu, é na verdade uma referência a um mangá e anime dos anos 70 chamado Debiruman. Ou como
ficou no ocidente Devilman. Nessa obra, o personagem principal chega a enfrentar um monstro que se chama Udodo, e é daí que o nome do chicote da Whip foi tirado. Mas esse nome, Udodo, é o nome do chicote da Whip só em japonês. No ocidente, eles adaptaram o nome do chicote da Whip pra Voodoo, que é bem diferente do original. Udodo é só um nome, e Voodoo a gente sabe que pode ser tanto uma religião, quanto pode ser a prática de alguma coisa, algum feitiço em alguém. Então os nomes ficaram bem diferentes entre o Japão e o ocidente. Mas fala pra mim, qual nome você prefere, Udodo ou Voodoo? Voodoo é pra Jacu. A Whip tem uma outra pose de vitória também, que ela estende o chicote dela no chão. E na KOF 99 ela pode fazer isso contra qualquer oponente. Aí na KOF 2000 ela só faz essa pose quando ela ganha de algum membro ou ex-membro da Nests. Mas ela não fala nada. E nas KOFs 2001 e 2002 ela só faz contra membros atuais da Nests. E ela volta a falar a mesma coisa da KOF 99. E o que a Whip fala nessa pose, com exceção da KOF 2000, que ela não fala nada, é Hayagareba Ito wa tareteru wa. Hayagareba Ito wa tareteru wa. Hayagareba, ela tá perguntando, e se você subir? E se você se puxar pra cima? Depois ela fala Ito, que significa fio ou então linha. Aí logo na sequência ela fala wa, que é uma partícula de assunto, né? Que é que tem esse fio, que é que tem essa linha? Tareteru. Tareteru significa estar pendurado, estar estendido, né? Por exemplo, você vai estender uma corda pra alguém que tá dentro de um buraco. Você pendura a corda e deixa ela estendida lá pra alguém subir. Isso é tareteru, tá estendido lá, tá pendurado pra alguém. E por último ela fala wa, que é aquela partícula de ênfase que a gente já viu. Então se a gente for traduzir isso aqui de uma forma literal, ela tá falando, e se você tentar subir? Tem uma linha aqui pra você, pendurada, tem uma linha estendida aqui pra você. E uma possível adaptação pra essa frase poderia ser, tem uma linha aqui pra você, e se você tentar subir? E ela tá falando isso pro oponente caído no chão ali, oferecendo, né, o chicote dela pra ele tentar subir, se reerguer e ficar de pé de novo. E pode parecer meio sem sentido ela estar se referindo ao chicote dela falando linha ou então fio. Mas essa fala da Whip é uma referência a um conto de 1918 chamado Kumo no Ito, sendo que Kumo significa aranha, no é aquela partícula de relação e Ito a gente viu que pode ser fio, barbante ou linha. Então literalmente Kumo no Ito é o fio da aranha. E quem escreveu esse conto foi o renomado autor Ryunosuke Akutagawa. E só pra resumir esse conto, a história fala de um ladrão que morreu e foi pro inferno. E lá ele teve a oportunidade de fugir utilizando o fio de uma aranha que foi estendido pra ele. Se você quiser ler o conto inteiro pra entender melhor a referência da Whip e ainda conhecer essa obra que influenciou muito a cultura pop, eu vou deixar aqui no comentário fixado, tá? É bem curto e dá pra ler bem rápido. Depois que você terminar de ler, você fala pra mim o que é que você achou. É o melhor super-herói que tem, o Miranha. Mas fala pra mim, você acha que a Whip é uma lutadora estilosa, apelona, bonitona, tudo junto? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like e não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau. Mano, a Whip é a lutadora que mais tem arma em The King of Fighters, hein? Usa o chicote, usa duas armas de fogo diferentes, usa faca. Ela é a verdadeira mercenária do jogo, mano. Que delícia!